A mordedura que cura. A comunidade científica está a desvendar o potencial médico da peçonha. Os dentes ocos da Dendrospis Mesonia inoculam toxinas que podem conduzir à paralisia respiratória e à morte no espaço de poucas horas. Mergulhar. Estava de férias com a família em Guerrero, no México. O dia estava escaldante. Tirou os calções de banho da cadeira, vestiu-os e saltou para a piscina. Em vez de um alívio fresco, sentiu uma dor escaldante subindo pela parte posterior da sua coxa. Arrancando os calções, saltou nu para fora da piscina, com a perna a arder. Atrás de si, uma criatura pequena, feia e amarela nadava na água. Recolheu-a num tupperware e foi rapidamente transportado até as instalações locais da Cruz Vermelha, onde os médicos identificaram o seu agressor, um escorpião da espécie Centruroides sculpturatus, uma das mais venenosas da América do Norte. A dor agonizante de uma picada é geralmente seguida de aparentes choques elétricos que percorrem o corpo. Por vezes, as vítimas morrem. Felizmente para Michael, que me pediu para não mencionar o seu nome completo, este escorpião é comum naquela zona e havia um antídoto disponível. Levou uma injeção e, cerca de 30 horas depois, a dor desapareceu. Ninguém poderia ter previsto o que aconteceu a seguir. Nos 8 anos anteriores, Michael padecera de espondilite anquilosante, uma doença crônica autoimune do esqueleto que é uma espécie de artrite da coluna. Nos casos piores, a coluna pode fundir-se, deixando o paciente imobilizado e em agonia para sempre. As costas doíam-me todas as manhãs e durante as crises agudas a dor era tão horrível que nem conseguia andar. Conta. Porém, dias depois da picada do escorpião, a dor desapareceu, e agora, 2 anos depois, ele permanece quase sem dores e sem a maioria da medicação. Sendo ele próprio médico, Michael mostra-se cauteloso e não sobrevaloriza o papel desempenhado pela peçonha do escorpião na sua recuperação. Apesar disso, afirma, se as dores aparecessem de novo, eu deixaria que aquele escorpião voltasse a picar-me. A peçonha é a substância que escorre dos dentes e ferrões de criaturas. É a assassina mais eficiente da natureza. Foi requintadamente aperfeiçoada para imobilizar um corpo de imediato. Este líquido complexo está repleto de proteínas e péptidos tóxicos, cadeias curtas de aminoácidos, omniproteínas. Estas moléculas podem ter diferentes alvos e efeitos, trabalhando de forma sinérgica. Algumas atingem o sistema nervoso, paralisando através do bloqueio da transmissão de mensagens entre os nervos e os músculos. Outras destroem moléculas para que as células e os tecidos colapsem. A peçonha pode matar coagulando o sangue e provocando paragem cardíaca, ou impedindo-o de coagular e desencadeando uma hemorragia mortal. Todas as peçonhas têm multitarefas. A diferença entre a peçonha e o veneno é que a peçonha é inoculada ou introduzida nas vítimas através de órgãos especializados para o efeito, ao passo que o veneno é ingerido. Dezenas ou centenas de toxinas podem ser transmitidas numa só mordedura, algumas com funções redundantes e outras com funções bastante singulares. No processo evolutivo, a aquisição de armas de defesa e de ataque por presas e predadores é constantemente ajustada. As combinações drasticamente potentes podem dar resultado. Imagine que administra veneno a um adversário, esfaqueando em seguida e acabando por dar-lhe um tiro na cabeça. Isto é a peçonha em ação. O especialista Zoltan Takakis agarra uma laticauda colubrina nas águas das Fiji. A mordedura desta serpente causa paralisia nas suas presas, as énguias, impedindo-as de fugir. Por ironia, as propriedades que tornam a peçonha mortal são as mesmas que a tornam tão preciosa para a medicina. Várias toxinas de peçonha atacam precisamente as mesmas moléculas que devem ser controladas para tratar as doenças. A peçonha atua rapidamente. Os seus componentes ativos visam moléculas específicas, encaixando-se nelas como chaves em fechaduras. A maioria dos fármacos funciona da mesma forma, encaixando-se e controlando fechaduras moleculares para anular efeitos prejudiciais. Os melhores fármacos existentes para as doenças cardíacas e diabetes foram obtidos a partir de peçonha. Novos tratamentos para doenças autoimunes, cancro e doenças dolorosas poderão estar disponíveis daqui a uma década. Não nos referimos apenas a algumas novidades, mas a classes inteiras de fármacos, afirma Zoltan Takakis, herpetologista especialista em toxinologia e explorador emergente da National Geographic Society. Até a data, menos de 1000 toxinas foram analisadas de forma pormenorizada tendo em vista o seu valor medicinal e apenas uma dezena de fármacos importantes foi até agora comercializada. É possível que existam mais de 20 milhões de toxinas de peçonha à espera de análise,
diz Zoltan. É colossal. A peçonha abriu novas avenidas na farmacologia. As toxinas derivadas de peçonhas e venenos esclarecem-nos igualmente sobre o modo de funcionamento das proteínas que controlam muitas funções celulares essenciais ao organismo. Procuramos novos compostos que aliviem o sofrimento humano, disse Angel Yanagiara, da Universidade do Hawaii. Porém, enquanto o fazemos, podemos descobrir o inesperado. Movida em parte pelo desejo de vingança contra uma alforreca da espécie Caribdea lata que a mordeu há 15 anos, Angel descobriu um potencial agente regenerador de lesões nos túbulos do que contém a peçonha da alforreca. Não tinha relação com a peçonha, disse. Ao tornar-me íntima de um animal nocivo, obtive conhecimentos que ultrapassaram as minhas expectativas. Mais de 100 mil animais evoluíram para produzir peçonha: serpentes, escorpiões, aranhas, alguns lagartos, abelhas, criaturas marinhas como polvos, peixes e búzios do gênero Conus. O ornitorrinco macho armazena peçonha no interior de espigões nos tornozelos e é um dos poucos mamíferos peçonhentos. A peçonha e os seus componentes emergiram de forma independente. A composição da peçonha de uma espécie de serpente varia em função da geografia, da idade dos animais ou até mesmo do seu regime alimentar. Embora a evolução esteja a afinar estes compostos há mais de 100 milhões de anos, a arquitetura molecular da peçonha é muito mais antiga. A natureza reconverte a finalidade de moléculas essenciais oriundas de todo o organismo para serem úteis aos animais em funções de predação ou proteção. Faz sentido que a natureza aproveite as estruturas previamente existentes, afirma Zoltan. Para fabricar uma toxina que ataque o sistema nervoso, é mais eficiente agarrar num modelo padrão do cérebro que já funcione naquele sistema, fazer-lhe pequenas alterações e transformá-lo numa toxina. Como é óbvio, nem toda a peçonha mata, mas a peçonha serve sobretudo para garantir, ou pelo menos para imobilizar, a refeição seguinte de um animal. Os seres humanos são frequentemente vítimas acidentais. A Organização Mundial da Saúde estima que todos os anos cerca de 5 milhões de mordeduras matem 100 mil pessoas, embora o número real seja presumivelmente muito mais elevado. Conhecida por cuspir a sua peçonha, esta serpente é criada em abrigos subterrâneos em Limate Village, em Hanoi. As cobras são vendidas para consumo alimentar no Vietnã, tal como em outros países do Sudeste Asiático. Zoltan Takacs, de 44 anos, nascido na Hungria, abandonou recentemente a Universidade de Chicago para se tornar empresário no ramo das toxinas. Quando não está a trabalhar no laboratório, pode ser encontrado a lutar com víboras de Ariete no Sudão do Sul, a recolher amostras de serpentes no Vietnã ou a extrair peçonha de víboras no Congo. O seu objetivo é recolher matrizes para bibliotecas de toxinas que acabarão por incluir toxinas provenientes da peçonha de todos os animais à face da Terra. A sua demanda também o leva até o mar. Vista ao longe, Mabualau, a minúscula ilha de coral revestida de árvores, cerca de 13 quilômetros a leste da ilha principal do arquipélago das Fiji, Viti Levu, parece um paraíso tropical. Antes de ancorarmos a nossa embarcação, Zoltan salta a borda fora e encaminha-se para a costa. Serpentes marinhas de riscas azuis e brancas e escamas lisas prosperam nesse local, zigue-zagueando junto ao fundo arenoso. Estas serpentes andam por terra e no mar e necessitam de ar para respirar, trepando as margens da ilha, de coral duro e arenito. Enrolam-se sob as conchas e a folhagem para digerir as suas refeições e mudam de pele em cada 3 meses. Estas serpentes alimentam-se quase exclusivamente de enguias e a sua peçonha neurotóxica evoluiu em conformidade. As enguias são grandes e fortes, possuem dentes afiados e é difícil fazê-las sair das suas tocas. A serpente precisa de uma peçonha rápida e potente, dirigida às partes vitais do organismo, para conseguir a sua refeição correndo poucos riscos de se ferir a si mesma, explica Zoltan. Há uma eternidade que a peçonha da serpente e as defesas da enguia travam uma batalha pela supremacia evolutiva. Os recifes albergam também anêmonas peçonhentas, polvos de anéis azuis e uma variedade de peixes cuspidores de toxinas, acerca dos quais pouco se sabe. E búzios do gênero Conus, belas como joias. Cada uma das mais de 600 espécies desenvolve uma mistura singular e mortífera, algumas suficientemente fortes para matar um ser humano com uma única dose. Depois de um mergulho a baixa profundidade, Zoltan passeia junto à água segurando um tesouro. Uma serpente debate-se na mão e um búzio do tamanho de um punho está fechado na outra. É o melhor que o mar tem para oferecer, diz, sorrindo. Tenho centenas de toxinas nas minhas mãos. Zoltan monta um laboratório de campo no barco com os componentes essenciais, contentores com tampa, tubos cheios de conservantes, seringas e agulhas,
um alicate para cortar amostras de tecido, uma máquina fotográfica para documentar os padrões de cada animal e uma luva grande e negra. As serpentes marinhas são bastante passivas e, por isso, as probabilidades de ser mordido são quase nulas. Mas Zoltan é alérgico à peçonha e, além dos habituais efeitos paralisantes, esta pode causar-lhe um choque anafiláctico. Também é alérgico ao antiofídico. Por isso é extraordinário que tenha sobrevivido a 6 mordeduras de serpente. Nos recifes do Oceano Pacífico, a peçonha da espinha dorsal do peixe-pedra pode não o matar, mas as dores serão tão fortes que dará por se implorar que lhe cortem o membro afetado. Ajudo. Segurando a serpente pela cauda, de barriga para cima. Zoltan agarra na extremidade onde se encontra a cabeça, esticar a serpente em todo o seu comprimento e desliza um dedo sobre o seu corpo, procurando sentir o coração. Quando localiza, pulsando contra a pele a cerca de 1/3 do percurso, insere cuidadosamente uma agulha e recolhe sangue. Também corta um fragmento de tecido da cauda e tira algumas fotografias antes de colocar a serpente novamente dentro de água, observando enquanto ela se afasta a nadar para longe. Zoltan processa várias serpentes durante os dias que passamos na água. E sempre que encontramos pescadores, ele dirige-se-lhes para perguntar se viram alguma serpente, na esperança de tomar conhecimento de outras espécies existentes na zona. Se vir uma com riscas amarelas e pretas, pode dizer-me? Pergunta. No laboratório, ele procura variações na composição de toxinas entre diferentes espécies, dentro da mesma espécie e, até, na mesma população. A sua investigação centra-se igualmente nos elementos que tornam os animais resistentes à sua própria peçonha, informação que poderá ajudar a produzir melhores fármacos terapêuticos derivados de peçonha. Fiquei admirada por Zoltan não extrair peçonha da serpente marinha, mas ele explicou que o seu trabalho se baseia no DNA. A peçonha propriamente dita pode fornecer informações importantes, mas quando temos tecidos, podemos extrair o modelo de todo o animal, incluindo da maioria das suas toxinas, diz. Cada toxina é expressa por meio de um gene e os genes podem ser copiados e manipulados. Podemos criar quantidades enormes de uma vez e depois darmos-nos ao luxo de modificarmos as toxinas de qualquer maneira que queiramos e analisá-las rapidamente para identificar a versão com efeitos mais prometedores. Na Universidade de Chicago, Zoltan foi o co-inventor do Designer Toxins, um sistema que permite descobrir variantes dos originais da natureza, criando toxinas recombinantes para posterior comparação do seu valor terapêutico. O Designer Toxins reuniu milhões de anos de sabedoria evolutiva preservada nas peçonhas. Isto possibilita a criação de muitas variantes, mais de 1 milhão até a data, tornando potencialmente mais eficientes as tentativas de fabrico de fármacos. Estamos a explorar a biodiversidade molecular na natureza, afirma Zoltan. As curas baseadas em peçonhas não são novidade. Por exemplo, textos em sânscrito do século II d.C. referem-nas. Aproximadamente no ano 67 a.C., Mitrídates VI, rei do Ponto, um inimigo de Roma estudioso de toxicologia, foi supostamente salvo 2 vezes no campo de batalha por xamãs que lhe aplicaram peçonha de vípera ursinina nos ferimentos. Aliás, a peçonha cristalizada destas serpentes é atualmente exportada como medicamento pelo Azerbaijão. A peçonha de cobra, utilizada durante séculos pelas medicinas tradicionais chinesa e indiana, foi introduzida no Ocidente na década de 1830 como remédio homeopático para as dores. Materia Médica, da autoria de John Henry Clarke, publicado na viragem para o século XX, refere que a peçonha proporciona alívio para várias maleitas, incluindo as causadas por peçonha. Como cura, devemos sempre tentar utilizar a mesma droga que produziu os sintomas, escreveu. Mas caminhando sobre uma linha tão fina, é provável que os médicos do passado apressassem as mortes dos seus pacientes tão frequentemente como prolongavam as suas vidas. Este restaurante em Limate Village vende infusões de serpente, ovos de serpente e lagartos. Os aldeãos dizem que beber estes preparados alivia as dores, mantém os órgãos saudáveis e aumenta a virilidade. A ciência da transformação de peçonhas em curas popularizou-se na década de 1960, quando o médico inglês Hugo Lestair Reid sugeriu que a peçonha da víbora malaia poderia ser utilizada contra a trombose venosa profunda. Ele descobrira que uma das toxinas da víbora, uma proteína denominada ancrodo, elimina uma proteína fibrosa do sangue, impedindo a coagulação. O Arvin, um fármaco anticoagulante elaborado a partir da peçonha de víbora malaia, chegou às clínicas europeias em 1968. Entretanto,
O medicamento já foi substituído por outros anticoagulantes à base de peçonha de víbora. Na década de 1970, a peçonha de jararaca conduziu ao desenvolvimento de uma classe de fármacos denominada inibidores da enzima conversora da angiotensina, ECA, atualmente utilizada contra a hipertensão. Os investigadores começaram por questionar a razão que levava os trabalhadores das plantações de bananas do Brasil a desmaiarem devido a quebras de tensão depois de serem mordidos por estas serpentes. De seguida, isolaram o princípio ativo da peçonha que baixava a tensão arterial. Contudo, as empresas farmacêuticas precisavam de ser convencidas de que algo proveniente de dentes de serpente era capaz de salvar vidas humanas. E não se pode simplesmente pôr peçonha num comprimido e dá-lo aos pacientes, pelo que o componente útil da peçonha teve de ser modificado ao nível molecular, recalibrado e ajustado para sobreviver aos efeitos corrosivos do sistema digestivo humano. Por fim, uma versão sintética acabou por chegar à fase dos testes em humanos e, em 1975, o primeiro fármaco oral contra a hipertensão, o captopril, foi aprovado para consumo. A classe de fármacos inibidores de ECA, da qual o captopril foi pioneiro, trata dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo e produz volumes de negócios de vários milhares de milhões de euros. Os dotes moleculares dos animais tóxicos dão-nos esperança na luta contra várias doenças debilitantes. Os doentes cardíacos têm uma dívida de gratidão para com a mamba verde, uma serpente arborícola mortífera africana cuja peçonha enfraquece os nervos e a circulação sanguínea da vítima. Investigadores da Clínica Mayo fundiram um péptido essencial da peçonha com um péptido produzido pelas células que revestem internamente os vasos sanguíneos para criar a senderitida, uma substância já sujeita a ensaios clínicos. A sua finalidade é não só descer a tensão arterial e reduzir a fibrose, o crescimento excessivo de tecido conjuntivo, num coração fraco, como proteger os rins da sobrecarga de sal e água. A mamba negra, sua parente próxima, uma serpente cuja boca parece um caixão e cuja peçonha pode rapidamente pôr-nos dentro de um, contém uma toxina com potencial para produzir um novo analgésico. Os monstros de Gila, lagartos de pele grumosa que vivem nos desertos do sudoeste do Zeuá, podem ingerir apenas 3 grandes refeições por ano, mas o seu índice glicêmico permanece estável. Em 1992, o endocrinologista John Eng identificou um componente da peçonha do monstro de Gila que controla o índice glicêmico e até reduz o apetite. A isanatida, um fármaco derivado da peçonha da sua saliva, funciona como hormona natural, estimulando as células para lidarem com uma sobrecarga de açúcares mas permanecerem inativas quando os níveis de açúcar estiverem normais. Assim, ajuda os diabéticos a produzir insulina e a perder peso. O fármaco atual para as vítimas de AVC isquêmicos só funciona se for administrado até 3 horas depois. Um fármaco baseado numa toxina anticoagulante da saliva do morcego vampiro encontra-se em fase de ensaio clínico e permitirá prolongar o intervalo até 9 horas. Lembremos o encontro de Michael com aquele escorpião no México. Naquela que poderá ser a sua primeira descoberta com a Designer Toxins, Zoltan está a investigar uma toxina sintetizada a partir da peçonha de 3 espécies de escorpião diferentes que bloqueia de forma seletiva as células T imunitárias, envolvidas em numerosas doenças autoimunes. Várias empresas farmacêuticas seguem no seu encalço. Descobriu-se que uma neurotoxina extraída do escorpião Laurusquin striatus se liga à superfície de células tumorais do cérebro. A principal razão que explica a recidiva dos tumores é o fato de os cirurgiões não conseguirem distinguir fiavelmente as células boas das más nos limites dos tumores. A imagiologia de ressonância magnética não detecta massas com menos do que 1.000 milhões de células. Isto significa que os cirurgiões têm de identificar as fronteiras entre os tumores e o tecido saudável meramente através de indícios visuais e de textura, diz James Wilson, do Centro de Pesquisa Oncológica Fred Hutchinson. É uma ciência imperfeita. As células de glioma entretecem-se no tecido normal e por vezes algumas ficam para trás. Os médicos especializados no tratamento de gliomas, a forma mais comum de cancro no cérebro, criaram uma lanterna molecular, marcando a clorotoxina com um corante. No primeiro ensaio, a tinta para tumor, como James Wilson chama o marcador derivado do escorpião, iluminou lindamente o cancro. Ficamos radiantes por percebermos o seu enorme potencial. A tinta revela massas com apenas 200 células tumorais. Isto permitirá aos cirurgiões remover uma percentagem maior de cancro, talvez até 100%. Os testes à toxina colorida em humanos terão início este ano e talvez a tinta possa ser utilizada para cancros na próstata, colo retal, pulmões, mama, pâncreas e pele,
bem como o glioma, salvando ou prolongando milhões de vidas. As toxinas de escorpião representam um arsenal químico versátil. Uma pode ser inimiga do cancro, outra servir de base para fármacos para doenças cardíacas, analgésicos, anticonvulsivos e antimaláricos. Existe até um possível pesticida. O Busiconus não tem um aspecto ameaçador, mas existe um monstro escondido atrás da sua beleza. Estes búzios não têm mandíbulas nem garras. Tem apenas um apêndice minúsculo para capturar as suas presas, diz Baldomero Oliveira, da Universidade de Utah. E compensam com o facto de possuírem 50 ou mais componentes peçonhentos que actuam a diferentes níveis. A espécie Conus purpurascens é uma das preferidas de Baldomero. Utiliza a probóscide para atordoar um peixe, imobilizando-o num ápice. Isso dá tempo às outras toxinas da peçonha para destruir a atividade muscular. Para Baldomero Oliveira, ser picado por um búzio é como ser mordido por uma cobra e comer o fugu, peixe-balão. Em simultâneo, os búzios deste gênero são como pequenas empresas farmacêuticas que conceberam os seus compostos de modo a corresponderem às necessidades, diz. As conotoxinas da peçonha do búzio interrompem os processos das células nervosas, uma forma eficaz de disfarçar a dor em pessoas com cancro em fases avançadas. Péptidos da peçonha do búzio, as conantoquinas, estão a ser testados contra os ataques epilépticos. As conotoxinas e as conantoquinas podem funcionar como proteção contra as doenças de Alzheimer e de Parkinson, a depressão e até o vício em nicotina. Até a data, apenas 5 compostos chegaram à fase de ensaio clínico com seres humanos e um analgésico semelhante à morfina, a ziconotida, mostrou êxito. A ziconotida é quimicamente idêntica ao componente fabricado pelo búzio. Outra criatura marinha, a Anemonas tichodactylentus, possui tentáculos tóxicos que atordoam a presa antes de recolherem a vítima para o interior da boca. No entanto, as células urticantes da anêmona, chamadas nematocistos, ejectam uma peçonha que contém péptidos úteis para o tratamento de doenças autoimunes dos humanos. Na década de 1990, a equipe de George Chandi revelou que um dos péptidos bloqueia a atividade de uma proteína causadora de inflamação. Os investigadores reconfiguraram o péptido num composto que chamaram SHK-186 e agora a Quineta, uma empresa de biotecnologia, está a utilizá-lo para fabricar um medicamento para doenças autoimunes. Segundo Shawnee Donato, o diretor científico da Quineta, a vantagem é a ligação específica às células doentes. O fármaco é especializado para atuação nas células que desempenham um papel nestas doenças. Outros medicamentos são problemáticos por terem efeitos secundários e deixarem os pacientes vulneráveis a infecções e cancros. As tichodactylentus promete no tratamento de doenças como a esclerose múltipla, a artrite reumatoide, a psoríase e o lúpus. Permitirá aos pacientes desfrutarem uma vida mais normal, diz Shawnee Donato. Mas demora muito tempo, mesmo quando temos uma descoberta inovadora. É preciso desenrolar muito e voltar de novo a enrolar para acertar em cheio. Os progressos da biologia molecular continuam a proporcionar melhores formas de compreender as peçonhas e os seus alvos. As opções mais tecnológicas da atualidade, como a Designer Toxins, facilitam a modelação de chaves medicinais para fechaduras moleculares específicas. Isto significa que, dentro em breve, um pulverizador para estancar hemorragias derivado da peçonha da Pseudonaja testilis poderá salvar vidas em locais de acidente e um péptido das mambas poderá tratar a insuficiência cardíaca. Zoltan Takacs nunca se cansa de dizer que o potencial médico da peçonha é assombroso. Mas corremos o risco de perder as fontes desse potencial antes de conseguirmos identificar as toxinas que tem para nos oferecer. As serpentes estão em declínio, bem como muitos outros animais. Os oceanos também estão sob pressão. A sua química mutável poderá eliminar fontes promissoras de peçonha, desde búzios a polvos. Enquanto conservamos a biodiversidade em todo o mundo, deveríamos apreciar melhor a biodiversidade molecular, diz Zoltan. Isso colocaria as moléculas das poções mais mortíferas da natureza no topo da lista das decisões prioritárias de conservação e salvaria vidas.